os fenômenos econômicos vão determinar os políticos, mas também por eles, tá, serão influenciados. Então, dentro dessa proposta é que é visto, é percebido, é assimilado o conceito marxista. Nós vamos também ter, dentro do método de intervenção crítica, a participação de um outro filósofo, que é o Antônio Gramsci, tá? Que vai atuar entre os anos, ou vai viver entre os anos 1891 a 1937. O Gramsci vai atribuir um papel central à separação entre a infraestrutura, que é a base real da sociedade, que vai incluir as forças produtivas, as relações sociais de produção, a subestrutura, a ideologia, que vai ser, na verdade, constituída, tá, pelas instituições, sistemas de ideias, doutrinas e crenças de uma sociedade a partir do conceito de um bloco hegemônico, tá bem? Então, Antônio Gramsci vai trabalhar também com a proposta da sociedade civil, que vai ser entendida como a mantenedora da hegemonia econômica, cultural, política de um grupo social sobre o conjunto da sociedade. Já o Estado, para Gramsci, vai ser a sociedade política ou a ordem política e automaticamente se tornará um elemento subordinado, tá? Antônio Gramsci vai pensar também e vai trabalhar com a sociedade civil, possuindo três aspectos relevantes. Primeiro, como ideologia da classe dominante, abrangendo todos os ramos da ideologia, da arte, da ciência, incluindo a economia e incluindo o direito. Como também concepção do mundo, que vai ser difundida em todas as classes sociais, justamente para vinculá-las às classes dominantes, adaptando-as dentro de grupos e de graus qualificativos como filosofia, religião, senso comum, o folclore, as prosas, esses elementos que compõem a cultura. Como direção também ideológica vai ter o seu contributo. Por quê? Porque vai trabalhar com a sociedade em três níveis, tá? O nível ideológico, propriamente dito, a estrutura também ideológica no aspecto de organização que cria e a difunde, o material ideológico que vai trabalhar com os instrumentos de difusão, tais como o sistema escolar, a mídia, as bibliotecas, as redes sociais, tá? E Antônio Gramsci vai trabalhar também com uma proposta da função da filosofia, que vai ser justamente conservar a unidade ideológica em todo um contexto de bloco social, precisamente devido a essa ideologia determinada ser cimentada e ser unificada. Tanto que a filosofia, geralmente, ela é cultivada nesse aspecto que Antônio Gramsci está propondo, na cúpula, na concepção, tá? Da elaboração de mundo, de sistema. E nas classes médias também vai prevalecer justamente o senso comum e a religião. Já nas classes baixas, a religião e os saberes do povo. Então, a filosofia vai influenciar de uma forma sutil as normas de vida de todas as camadas sociais. Antônio Gramsci vai considerar também que qualquer novo grupo que queira questionar a ideologia dominante terá que definir a sua própria filosofia e irá difundi-la para buscar uma nova hegemonia de classe, tá? Então as estruturas para ele são diversos fatores econômicos, sociais, que vão causar justamente um rompimento na estrutura, fazendo emergir os novos sistemas. Como o rompimento pode ser, inclusive, de forma gradual ou de forma revolucional, tá? Outra questão também são as metodologias para análise da conjuntura, que aí nós vamos entrar agora na proposta metodológica que está
inserida no contexto do fundamento desta hermenêutica do método de intervenção crítica. O que primeiro temos que olhar é a avaliação técnica e o segundo, a avaliação crítica. Claro que tanto a avaliação técnica como a avaliação crítica vão trabalhar em conjunto, tá? Em sintonia. A avaliação técnica versus a avaliação crítica, nós primeiro temos que pontuar a análise de conjuntura, que sempre vai apresentar uma visão da realidade do texto. Ela nunca vai ser neutra. Historicamente, ela vai oscilar entre as duas visões antagônicas da sociedade, tá? Ou ela também até pode privilegiar a conservação do status quo, ou ela também vai criticar a realidade apontando automaticamente para as contradições, tá? E indicando a necessidade das mudanças. Outro sim, o conservadorismo, que irá apelar para a técnica, para analisar justamente a realidade. Então, para a avaliação crítica, a técnica pode ser até necessária, mas não é suficiente para se explicar a realidade econômica, social, política, cultural e inclusive a do meio ambiente, tá? Outra questão também é nós olharmos atentamente para a avaliação crítica, que vai trabalhar com mudanças estruturais e as conjunturas ou os denominados paradigmas, tá? Dentro dessa proposta, nós vamos ter os paradigmas primeiramente econômicos, como proposto por Adam Smith, A Riqueza das Nações, que foi uma proposta que foi defendida e foi desenvolvida sua tese, tá? Em 1776, então no século 17. Depois Karl Marx com a obra O Capital no século 18. John Maynard, né? Com a Teoria Geral do Emprego, o Juro e a Moeda, isso em 1936, já no século 19. Tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas, com as contas nacionais, isso no século XIX, também em 1948. E o desenvolvimento sustentável já no século XX né? Isso em 2008. Tá? Quando nós entramos, então, para a aplicação da mão invisível de Adam Smith, ainda é utilizado, por exemplo, a teoria do Estado mínimo e o neoliberalismo. Tá? A doutrina neoliberal, ela vai trabalhar então com os controles dos gastos públicos, os cortes, tá? Nos benefícios sociais, a privatização das áreas sociais, o enfraquecimento dos sindicatos, a diminuição dos salários, o livre mercado, as políticas vinculadas principalmente a questão do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Departamento do Tesouro do EU, tá? Como também vai entrar com a questão do consenso de Washington, com um conjunto de medidas formuladas principalmente em 1989, quando se trabalha o Estado com a proposta de garantir somente a segurança e a justiça, tá? O Estado mínimo, aí vai ser a proposta de não interferir nas questões econômicas e nem na sociedade, mas vai ser o Estado que é ineficiente e causador das crises, tá? Dentro dessa proposta, aí surge também o Manifesto Comunista, com Karl Marx, com Friedrich Engels, aí entra a burguesia, entra o proletariado. Aí vamos desenvolver e vamos tratar sobre a epidemia de superprodução, as condições da sociedade burguesa, que serão estreitas demais para se abranger a toda uma riqueza que foi criada e proposta. Vai se reforçar a destruição da massa produtiva, a conquista de mercados, a exploração maior no aspecto dos antigos, a concentração da riqueza, tá? E aí dentro dessa proposta nós vamos ter o trabalhador moderno,
aquele que vai se tornar pobre e a pobreza vai crescer mais rápido do que a própria população e do que a própria riqueza, tá? Então a burguesia, ela vai ser responsável para produzir os seus próprios coveiros. Nós vamos ter também, dentro desse contexto, a conjuntura, aonde vamos ter as circunstâncias, as ocasiões, os conjuntos de elementos que vão constituir justamente a situação presente. Dentro desse ângulo, vamos ter a combinação de acontecimentos ou a circunstância num dado momento, tá? Com isso, vai também se pensar na conjunção de elementos que estão ligados a questões sociais, políticas e econômicas. A palavra conjuntura, ela vai indicar, então, a reação que cada força, cada componente do quadro geral vai manter entre si. E com o quadro onde ele vai atuar, a conjuntura vai estar justamente ligada no aspecto íntimo ao ambiente histórico, sempre no movimento no qual acontece a ação determinada, tá bom? A estrutura, então, vai se tornar a representação formal que vai aparecer na organização política, social e econômica de um povo. E esta conjuntura vai se tornar justamente a expressão viva, dinâmica, variando inclusive de acordo com as circunstâncias históricas, o tempo e o lugar. Dentro dessa análise de conjuntura, nós vamos ter a leitura crítica da realidade, vamos ter a leitura especial e profunda, vamos ter sempre uma finalidade, que é o que eu quero saber e qual o meu objetivo. Vamos ter a natureza política, que vai ser justamente desvendar o real conhecimento e descoberta, e vamos ter a identificação da relação de forças no seu processo histórico. Nesse sentido, nós vamos ter a atenção, como analisar a conjuntura, exigindo penetrar na história, buscando compreender profundamente os fatos, as situações, as representações e tendências que vão permitir a construção de uma visão abrangente e crítica da realidade. Então vai ocorrer a leitura crítica, a leitura histórica, política e automaticamente a intervenção e a interpretativa do real. Com isso, nós vamos ter também presente os eixos necessários, como conhecimento abrangente, a capacidade de perceber-se criticamente, descoberta dos sentidos, a construção dos nexos de articulação, a atribuição dos significados e justamente fazer as interpretações e informações de conhecimentos, tá? Outra questão importante que devemos ressaltar é que não existe análise de conjuntura neutra, desinteressada. Ela pode sim ser objetiva, mas estará sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e justamente dentro de um rumo de acontecimentos. Então, ela sim é construída e vai se tornar um ato de cunho político, tá? As categorias que vão se analisar no aspecto conjunturativo vai ser justamente os acontecimentos, os cenários, os atores, a relação de forças, a articulação entre a estrutura e a conjuntura, que vão ser justamente os elementos promovedores de uma análise conjuntural, tá? Outra questão também serão os acontecimentos, que vão ser justamente os fatos que adquirem um sentido especial para o país, uma classe social e um grupo social, ou até no individual o indivíduo, identificando assim os principais acontecimentos num determinado momento para compreender-se o passo fundamental para se caracterizar ou analisar a conjuntura num todo, tá? É importante também distinguirmos o fato do acontecimento, como também a importância dos acontecimentos
que vai depender da visão que se analisa a conjuntura, que pode ser boa para uns e para